Salut à tous! Hoje, vamos ver juntos Juninho falando francês. Boom! Para quem não sabe, Juninho é um jogador de futebol brasileiro. Ele vem de Recife e já jogou em Recife. Também já jogou com o time Vasco da Gama no Rio de Janeiro. E ele também jogou 8 anos na França, em Lyon. Muitos times. 8 anos é muito tempo. É um período ótimo para aprender um novo idioma. Mas mesmo assim, tem gente que depois de muito tempo não consegue falar o idioma do local onde as pessoas vivem. Preguiça, preguiça. Então hoje vamos ver juntos Juninho falando francês e vamos analisar isso para ver se ele fala francês de verdade ou não. Assim, no fim do vídeo, você vai conhecer o meu melhor conselho para falar francês. Vamos que vamos! Moi d'abord, je ne sais pas le jour à jour. Je pense qu'une bonne équipe, c'est comme notre époque. Comment on l'a fait? Tu as du talent. Tu as du talent en défense, au milieu, en attaque, tu as un bon gardien. Donc, Essa entrevista vem do canal La Mi-Temps de Sydney, que é o canal das entrevistas feito por um jogador de futebol francês agora aposentado, que se chama Sidney Govou. Você entendeu o que Juninho falou em francês? Essa entrevista não é tão fácil, porque ele fala de futebol, então é um vocabulário um pouco técnico. Mas para você saber falar francês um dia, é muito importante escutar entrevistas sobre vários assuntos para melhorar as suas capacidades para entender francês. Ele falou, moi d'abord, je ne sais pas le jour à jour, que significa eu primeiro e não sei sobre o dia a dia. Um detalhe aqui, em francês, le jour à jour não se fala. A gente fala le quotidien, que significa o dia a dia. Mas mesmo com esse erro, dá para entender o sentido da frase dele. Depois ele fala, je pense qu'une bonne équipe c'est comme à notre époque. Que significa, eu acho que um bom time é como na nossa altura. Porque ele está falando com um francês que era jogador de futebol no mesmo time dele e na mesma época. E depois, ele continua a falar. Tu as le talent en défense, au milieu, en attaque et tu as un bon gardien. Que significa, você tem o talento na defesa, no meio e ao ataque. E você tem um bom goleiro. Nessa entrevista, ele está falando da situação atual do time de Lyon na França. l'OL, ils ont ça. Ils ont une bonne équipe. Oui. À partir de là, tu as besoin de ton staff qui va mettre en place un travail pour permettre à ces joueurs de bien jouer. Je pense qu'ils font ça. E agora, você entendeu o que ele falou? Ele continua a falar da situação atual do time de Lyon. L'OL, ils ont cela. Ils ont une bonne équipe. Que significa? L'OL, eles têm isso. Eles têm um bom time. À partir de là, tu as besoin de ton staff qui va mettre en place. Que significa? A partir desse momento, você precisa do seu staff, então de todos os seus empregados, que vai criar un travail pour permettre à ses joueurs de bien jouer. Um trabalho que vai permitir aos seus jogadores de jogar bem. Je pense qu'ils font cela. Eu penso que eles fazem isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu analisando brasileiros falando francês, deixa o seu like no vídeo. Mais après tout ça, Sid, je pense que le plus important, c'est le niveau de responsabilité du groupe. Mais après tout ça, je pense que le plus important, c'est le niveau de responsabilité du groupe. Em português, mas depois de tudo isso, eu penso que o mais importante é o nível de responsabilidade do grupo. Uma observação. Como sempre, ele fala muito bem, mas fez um erro pequeno na pronúncia. Para dizer importante, ele falou importante. Mas em francês, com muitas palavras, a última letra não se pronuncia. Então a gente fala em francês important. C'est-à-dire, à notre époque, on ne vivait pas tous ensemble tout le temps. Non. Mais à partir du moment qu'on était sur le terrain, ça, tous les problèmes, on laissait à côté. Et qu'est-ce qu'on voulait? On voulait faire notre meilleur. C'est-à-dire, à notre époque, on ne vivait pas tout le temps ensemble. Em português, em outras palavras, na nossa altura, a gente não vivia juntos sempre. Mas quando a gente chegava no campo, a gente fazia o melhor. Uma observação. Para dizer em francês, fazer o seu melhor, a gente fala faire de son mieux. E não faire son meilleur, como ele falou. C'est la culture qu'on a créée. Bien sûr qu'on ne va jamais tout gagner.
Mais je pense que ces joueurs-là, peut-être qu'ils n'ont pas encore ils savent pas vraiment la responsabilité, qu'est-ce que c'est de porter le maillot de l'OL. Il y a eu un changement, c'est pas la même équipe de 20 ans derrière. C'est la culture qu'on a créée et la cultura que a gente criou. Bien sûr qu'on ne va jamais tout gagner. Claro, a gente nunca vai ganhar tudo. Ils ne savent pas vraiment ce qu'est la responsabilité de porter le maillot de l'OL. Eles não sabem de verdade a responsabilidade para usar a camisa do time de Lyon. Il y a un changement, ce n'est pas la même équipe de 20 ans derrière. Tem uma mudança. Não é o mesmo time que tinha 20 anos atrás. Aqui eu quero fazer uma observação. Ele fala l'équipe de 20 ans derrière, para dizer o time de 20 anos atrás. Mas em francês, a gente falaria l'équipe qu'on avait il y a 20 ans. 20 ans derrière não é francês certo. Dá para entender, mas a gramática não é certa. Et à partir de là, avec cette pression-là, j'ai l'impression de loin qu'il y a quelque chose qui passe pas bien avec le groupe. Et à partir de là, avec cette pression-là, j'ai l'impression de loin qu'il y a quelque chose qui ne passe pas bien avec le groupe. E a partir desse momento, eu tenho a impressão, de longe, que tem algo que não passa bem com o grupo. Se tem alguma coisa que você não entendeu na entrevista do Juninho falando francês, deixa um comentário e eu vou responder a sua pergunta. E não vou mentir que eu fiquei impressionado com o francês de Juninho. Dá para entender tudo o que ele diz. O francês dele é muito bom. Às vezes tem erros pequenos. Não é um francês perfeito, mas é um francês ótimo. Ele tem um sotaque forte. Ele tem um sotaque bem brasileiro. Por exemplo, outro jogador de futebol famoso, Lucas Moura, fala francês com um sotaque mais francês e mais natural do que Juninho. Se quiser ver o meu vídeo sobre Lucas Moura falando francês, você pode ver o vídeo aqui. Mas o sotaque, na aprendizagem de um idioma, eu acho que é um detalhe. Ter um sotaque, quando você não for um nativo, é normal. É 100% natural. Olha o sotaque que eu tenho quando eu falo português. Tem muitos sons que são diferentes entre o idioma francês e o idioma português. Em outras palavras, eu te aconselho a te arriscar falando um novo idioma que você está aprendendo, mesmo se você tem um sotaque super forte. Eu sempre digo uma coisa para os meus alunos: feito é melhor do que perfeito. Em outras palavras, é melhor fazer uma coisa, mesmo se essa coisa não for perfeita, do que esperar e esperar muito tempo para que algo seja perfeito. Mas afinal, se você esperar demais, você não faz nada. Então, aprender um novo idioma e falar um novo idioma é a melhor oportunidade na vida para sair da sua zona de conforto e tentar falar com outras pessoas que vêm de uma outra cultura e que têm um outro idioma. Eu também passei por essa fase na qual eu tinha medo que as pessoas me julgavam pelo meu sotaque e pelos erros que eu fazia em português. Mas é uma fase obrigatória para fazer progressos e para ir para frente. E você vai ver na prática que a maioria das pessoas vão te ajudar e vão ter muito respeito para você se você se arrisca e tenta falar o idioma deles. Eu, por exemplo, sempre faço muitos elogios para as pessoas que não são francesas e que tentam falar francês comigo. Fazer erros não é um problema, porque é uma coisa que se melhora com o tempo, aprendendo o idioma em casa e praticando na rua com outras pessoas. Olha o Juninho. Como eu falei, ele faz alguns erros e tem um sotaque muito forte. Mas eu tenho muito respeito para ele. Ver Juninho falando francês é super agradável, porque hoje em dia ele consegue participar nos programas franceses na televisão e na rádio. E no YouTube também, como você viu nesse vídeo. Ele tem um jeito de falar que é muito elegante. Dá para entender tudo o que ele fala. E com certeza que ele entende tudo o que os franceses falam para ele. Que afinal é o objetivo principal durante a aprendizagem de um idioma. Tamo junto, Juninho! Agora que você viu o Juninho falando francês, eu queria saber a sua opinião. Você acha que ele fala bem ou mais ou menos? E você, no seu caso, você consegue falar outros idiomas, mesmo com sotaque, ou você prefere esperar muito tempo para falar perfeitamente?
Deixa um comentário agora mesmo abaixo do vídeo e eu vou responder a todos os comentários sem exceção. Você gostou do vídeo? Deixa o seu like e não esqueça de te inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino para ver todos os novos vídeos sobre a cultura francesa e a língua francesa. Se quiser conhecer todas as novidades do canal, você também pode me seguir no Instagram, lá tem um monte de dicas que eu dou todos os dias. E se quiser aprender francês comigo de forma super rápida, você pode receber agora mesmo o meu guia 100% gratuito que compartilha as minhas melhores dicas para aprender francês. Você pode clicar no link na descrição do vídeo e preencher o seu endereço de e-mail. Agora eu te agradeço muito pela sua atenção. Eu amo vocês. Um abraço. Ciao. Juninho est très bon en football, mais aussi en français. À bientôt.